Nós vamos ver agora o método de ensaio para fazer a análise granulométrica do solo. Para isso, a gente utiliza a NBR 7181. Então, é uma norma que nos diz como fazer esse processo. Como a gente já viu que existem grandes diferenças entre solos grossos e solos finos, então, para fazer esse processo de análise granulométrica, a gente também faz procedimentos diferentes para cada um. No caso dos solos grossos, a gente utiliza um peneiramento do solo. Utiliza peneiras para poder separar o material para cada diâmetro de grão. E para solos finos, a gente utiliza o processo de sedimentação, que é um processo que a gente coloca o material na água e o solo vai sedimentando e vai caindo, e com isso a gente consegue também fazer essa separação. Então, nesses dois processos, a gente vai ter a definição do diâmetro equivalente das partículas do solo, sendo o grão uma esfera ou uma placa. Na análise granulométrica, a gente vai peneirar o material, em peneiras com diversos tamanhos de abertura de malha, sendo que a peneira com menor abertura de malha que a gente vai estar utilizando é a peneira 200, que tem uma abertura de malha de 0,075 milímetros. Fora isso, nós vamos utilizar um ensaio de sedimentação para poder descobrir o diâmetro dos grãos, das partículas de solo fino, que tem valores menores do que esse. Na norma americana, a sedimentação é feita com material que passa nessa peneira 200, de 0,075 milímetros. Porém, na nossa norma brasileira, e assim que a gente utiliza, a gente faz a sedimentação com material que passa na peneira 10, que tem diâmetro de 2 milímetros. Então, entre a peneira 10 e a peneira 200, no nosso caso aqui no Brasil, a gente tem uma análise combinada. A gente vai ter tanto um processo de peneiramento entre esse diâmetro de 2 milímetros, 0,075 milímetros, e também um processo de sedimentação, que a gente vai estar aí executando. Bom, a nossa norma, ela nos dá também essa tabela que a gente pode verificar pelo maior diâmetro que a gente tem na nossa amostra, quanto de peso de material a gente vai utilizar para fazer a análise granulométrica. Então, aí a gente vê, aí, por exemplo, na segunda linha aí da tabela, de 5 a 25 milímetros de diâmetro, então de 5 milímetros a 25 milímetros de diâmetro, a gente vai aí estar utilizando aí algo em torno de 5 quilos de material para fazer o nosso ensaio. E aí, com isso, a gente verifica aí qual é a resolução aí da nossa balança que nós vamos utilizar. Então, dentro desse nosso ensaio de peneiramento, a gente vai utilizar uma série de peneiras e a gente vai dividir esse peneiramento em duas etapas, que a gente chama de peneiramento grosso, que são peneiras com aberturas de malhas maior, e peneiramento fino, que são peneiras com abertura de malhas menor. A peneira que divide o peneiramento grosso do peneiramento fino é a peneira que a gente chama de peneira 10, que tem o diâmetro de 2 milímetros, ok? Então, o que tem o diâmetro maior que 2 milímetros, peneiramento grosso, que tem diâmetro menor que 2 milímetros, peneiramento fino, sendo que esse peneiramento fino vai até a peneira 200 com diâmetro de 0,075 milímetros. Bom, essa tabela mostra para a gente aí a série de peneiras, que a gente utiliza no peneiramento grosso e no peneiramento fino. Então, como vocês estão vendo aí, peneiramento grosso, a gente tem os diâmetros aqui essa primeira aqui está com 37,5 milímetros, depois 25 milímetros e vai descendo até a última peneira, que é a peneira 10, com 2 milímetros de diâmetro. No caso do peneiramento fino, a gente continua aí com a peneira aí com abertura de malha aí de 1,18 milímetros, e isso vai descendo até chegar aí à última peneira com abertura de malha de 0,075 milímetros, que é a peneira 200. Então, essas peneiras também levam um nome, a norma americana dá um nome a essas peneiras e a gente utiliza esse nome, que é uma maneira de se calcular também a abertura de malha, é uma relação entre a abertura de malha e a quantidade como se fosse o inverso da abertura de malha, Então, isso aqui leva o nome de peneira 200, por exemplo, essa daqui. Aqui nós temos a peneira 100, 60, 40, 30, 16.
Então, cada peneira tem o seu número, né? Aqui no peneiramento grosso nós temos a peneira 10 e a peneira 4. Essas peneiras maiores aqui, né, estão em polegadas, 1,5 polegadas, 1 polegada, né? Estão vendo aqui 1 polegada, dá 25 milímetros, né? Então é isso aí mesmo, 3/4 de polegada, 3/8 de polegada. Então aqui nós temos as peneiras utilizadas no processo de ensaio de análise granulométrica na parte de peneiramento. Com isso, a gente consegue ter um resumo aí de qual material que a gente já tem. Então, por exemplo, a gente já viu aí no vídeo anterior que a gente tem aí pedregulho, areia grossa, areia média, areia fina, né, e silt argila, cada um tem o seu diâmetro equivalente, né? No caso, por exemplo, da areia grossa, o diâmetro equivalente dela aí está entre 4,76 e 2 milímetros. Então, por exemplo, para a areia grossa, seria o material que passa na peneira 4, de 4,75 milímetros, e o material que fica retido na peneira 10, que tem 2 milímetros. Então, esse material que fica retido na peneira 10, mas passa na peneira 4, ele é uma areia grossa, né? No caso, por exemplo, da areia média, o material que passa na peneira 10, né, com 2 milímetros, e o material que fica retido na peneira 40, aí, de 0,42 milímetros. Aí, né? Então, esse material que passa na peneira 10, mas fica retido na peneira 40, ele leva o nome aí de areia média. Já a areia fina, né, passou nessa peneira 40 e ficou retido na peneira 200. Então, esse material todo aqui, que passa na peneira 40, mas fica retido na peneira 200, é uma areia fina. E o material que ficou retido na peneira 4, isso mesmo, o material que ficou retido na peneira 4, de 4,75 milímetros, todo esse material aqui é pedregulho, sendo ele ou pedregulho fino ou pedregulho grosso, né? Bom, os equipamentos que a gente utiliza para fazer o ensaio são balanças, que têm aí diferentes sensibilidades, dependendo da nossa granulometria. A gente vai utilizar a estufa, aí, os dessecadores, né, para poder fazer o processo aí de umidade e secagem do material. A gente vai utilizar aí as peneiras, né, que elas também são normatizadas aí pela nossa norma brasileira. Nós vamos utilizar uma almofariz e uma mão de grau para poder quebrar aí os torrões do solo, né? Nós vamos utilizar também escovas de cerdas metálicas para poder limpar as peneiras e não deixar que nenhum material fique preso nas peneiras, para que quando a gente pesar o material que ficou retido em cada peneira, seja o material total lá, esteja lá o material total, né? E um agitador mecânico de peneiras para poder vibrar, fazer o processo de vibração e fazer com que o material passe por essas peneiras. Bom, então primeiro nós vamos preparar a amostra. Essa norma aí, 5457, é a norma do ensaio de umidade pela estufa, né? E ela mostra para a gente como é que a gente faz o processo de preparação da amostra. Depois a gente vai verificar a quantidade de material que a gente tem aí com o maior diâmetro. Com isso a gente vai definir quanto de material a gente vai utilizar para poder fazer o ensaio, né? Depois a gente vai pegar a amostra e vai secar ela ao ar. Vamos pegar, se nós vamos utilizar lá 4 quilos para fazer o ensaio, vamos pegar aqueles 4 quilos de material, vamos colocar numa bandeja e vamos deixar secando esse material. Depois disso, que ele estiver seco ao ar, ele ainda tem umidade higroscópica, mas para o material grosso, essa umidade higroscópica não influencia. Isso vai influenciar para o material mais fino, né? Então, por isso, a gente pega esse material e peneira na peneira 10, que é a peneira que divide o peneiramento grosso do peneiramento fino, né? A gente faz o processo aí de desmanchar todos os torrões de argila, né? E vai passando esse material na peneira 10, né? O que ficou retido é o material grosso. Esse material, a umidade higroscópica não influencia no peso. Então, a gente já pode pegar esse material e fazer o peneiramento grosso. Já o que passou, que é uma grande quantidade de material, esse material tem uma umidade higroscópica, né? E esse material seria o quê? Seria a areia média, areia fina e silt e argila, né? Então esse material tem uma grande influência aí a umidade higroscópica dele. Então a gente vai pegar esse material e vai separar ele em partes, né? Uma parte a gente vai usar para fazer o ensaio de sedimentação, né? Que começa aí do material que passa na peneira 10. A outra parte a gente vai utilizar para fazer um ensaio de umidade, para descobrir quanto que é a umidade higroscópica do solo. E a terceira parte a gente vai utilizar para fazer o peneiramento fino.
A quantidade, mais ou menos, de material que a gente utiliza para fazer esse peneiramento fino fica em torno aí de 120 gramas. Né? Bom, então a gente vai pegar para fazer o peneiramento fino. Então, todo o material que passou na peneira 10 é um material que é areia média, areia fina e silt e argila. Né? Esse material aí a gente vai pegar 120 gramas mais ou menos, né? E vai utilizar para fazer o peneiramento fino. Vamos colocar esse material na peneira 200, que é de 0,075 milímetros, e vamos lavá-lo, né, com água. Vamos jogar água nisso. O que vai acontecer? Todo o silt e argila vai se soltar, né, dos grãos ali, que eles ficam ali aglutinados, né, eles vão se soltando e isso vai lavando e esse material vai passando pela peneira. Senão, se a gente não lavar, a gente não consegue peneirar a argila, né, e o silt, porque é um material muito fino, né, e eles não têm influência aí da gravidade. Então a gente passa todo esse material lavando. O material que ficou retido na peneira 200 é o quê? Areia média e areia fina. Então esse material que ficou retido a gente vai utilizar para fazer o peneiramento fino. Né? A gente vai pegar esse material e vai secar ele agora para fazer o peneiramento fino. Só que agora nós vamos secar ele em estufa, para que a gente não tenha mais umidade higroscópica. Então esse material seco em estufa, depois que ele termina de secar, a gente vai levar ele para a série de peneiras do peneiramento fino. Então a gente tem aqui na tabela as peneiras do peneiramento fino, né? Então desde a peneira 16, peneira 30, 40, 60, 100 até a peneira 200. Sendo que na peneira 200 não vai passar nada, porque a gente já lavou esse material aí nessa peneira. Bom, o material que ficou retido na peneira 10, a gente vai pegar ele e usar para fazer o peneiramento grosso. Então, todo o material que ficou retido nessa peneira, a gente vai passar pela série de peneiras do peneiramento grosso, né, que são as peneiras aí de 1,5 polegada, 1 polegada, 3/4 de polegada, 3/8 de polegada, né, 4,75 milímetros e, por fim, a peneira 10 aí de 2 milímetros, que não vai passar nada, né, porque a gente já fez a separação do material. Então, com isso, a gente vai ter todos os resultados para poder começar a parte aí de cálculos.